o fim da ansiedade. Deus maravilhoso, Deus soberano, Senhor Jesus Cristo, que é, que era e que há de vir. Sou o que sou pela tua graça. A minha suficiência vem de ti, afinal tu és também o autor e o consumador da minha fé. Pela tua graça, sou o que sou. Usa-me, fala aos nossos corações, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado aqui, meu querido, meu amigo amado do meu coração. Obrigado sempre ao nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, nosso bispo primaz, doutora Rosana, nossa bispa primaz, toda a família apostólica, pelo carinho, pela abrangência, pela forma tão ampla, geral e irrestrita que abrem o altar às terças-feiras para eu estar aqui ministrando a graça de Deus. Bem-haja, minha gratidão eterna, meu amor eterno, minha submissão, meu compromisso, minha fidelidade eterna. Renovo nesta manhã esses votos perante o povo de Deus, perante o nosso Deus, no altar apostólico e profético. Bem-haja. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que prega com eloquência, inclusive principalmente o pregador, precisa entender que essa é uma obra de Deus, que nós somos uma obra de Deus, e que esta obra ela vem para ser completada, ou seja, ela traz um desenvolver, né? Que é Deus que vai trabalhando nas nossas vidas, e nós só temos que nos submeter ao dia de Cristo Jesus. Que dia é esse? É o dia da nossa morte. Tinha um cantor que falava: quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. Então, meu Deus, vamos viver todos os dias como se fosse o dia da nossa sorte, vamos viver todos os dias como se fosse o melhor dia da nossa vida, porque se o dia da nossa morte, da carne, chegar, esse terá sido o melhor dia da nossa vida. A ansiedade é como um anticorpo, ela precisa existir. Se você está bem, você vai conviver com a ansiedade sob controle. Como acontece com anticorpos, eles precisam ser controlados. Assim é o nosso trato com essa ansiedade, que é uma coisa natural, e acreditem, não tem como você achar que a sua carne não vai ser ansiosa. A carne é ansiosa e pronto. Olhar este livro e este tema acreditando assim é a utopia da esparrela da graça de Deus. Desculpe, esparrela é uma armadilha. A graça de Deus para aqueles que não entenderem que depende de um esforço, super esforço para se submeter à voz de Deus, vai apenas usar a liberdade da graça de Deus, vai viver a libertinagem e só vai servir de vergonha, escárnio e até escândalo para a obra de Deus, salvo como pelo fogo. Desculpe, começar a aula talvez com um choque assim tão grande, um choque, né? Aquele choque de conscientização. Mas você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Precisa suportar a dor do crescimento. E chegamos então aqui ao nosso capítulo 1, subtema de hoje, lançando a ansiedade sobre Jesus. O tema que ocupa o espaço deste livro, diz aqui o apóstolo Miguel Ângelo, é importante. É um tema atual e moderno, e que tu precisas conhecer e refletir sobre ele. Ansiedade, então, bispo, na carne, esquece, não tem jeito, não tem fim. Está vivo, tem carne, tem ansiedade. Medo,
Esquece, não tem fim. Está vivo, tem carne, tem medo. Depois que nós partirmos para a glória, seja no desenlace, seja no arrebatamento da igreja, tudo é glória. Mas já naquele tempo ele dizia, é importante. Então vamos falar um pouquinho de tempo. Tempo. O que é o tempo? O que é o tempo? O tempo não existe. O tempo não existe. Deus é atemporal. Deus não tem tempo, Deus tem o Cronos. O que existe é hoje. Hoje é o tempo. Agora é o tempo. A diferença não é você contar o tempo, a diferença é fazer com o tempo que você tem, o tempo que você pode gerar. Isso chama-se positividade, produtividade, evolução. Chama-se fazer alguma coisa com um tempo que você não tem, porque se você tivesse, ele ficava. Eu digo sempre, o tempo não é nosso, se fosse nosso ele ficava, não passava. Então diga, o tempo passa. E nós? Disse o salmista que nós voamos. Por isso que Filipenses 1,6 diz, até o tempo, até o dia de Cristo. Então diga, o tempo, na minha vida, é o dia de Cristo. Diga, e este dia, para o contexto da minha existência nesta terra, é hoje. Algumas pessoas hoje já tiveram de Deus, desde 0 hora, né? Não sei que horas são agora, é 11h20, 11 horas e 20 minutos. Já passou. O que nós fizemos nessas primeiras 11 horas e 20 minutos? Que bom que entre isso está você estar aqui. Seja presencialmente, seja pela internet. E hoje, como sempre, né, estou aqui com o meu livro, todo anotadinho, com o esboço, tá vendo? Você que está presencialmente pode ver, né? Pela internet a câmera fica longe, mas eu sei que você acredita em mim. E hoje, então, nós vamos iniciar, claro, não vamos ler o livro, né? O livro é a nossa referência temática, o livro que você deve ter com você no momento desse culto, vai ser importante para você fazer as remissões que nós vamos trazendo aqui para o eixo, né, de cada aula. Então nós começamos com uma remissão, para não ser diferente. Vamos ler? Isaías 33, versículos 5 e 6. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Então, Isaías, que é o apóstolo Paulo do Velho Pacto, como o nosso apóstolo Miguel Ângelo sempre o nomeia, 730 anos do sacrifício de Cristo, ele já apontava muita coisa, né, nas suas falas, e agora ele mostra o seguinte, naquele momento, naquela criação, né, o Deus ainda desconhecido, e ele disse, encheu a Sião. Quando ele fala de Sião, toda vez que a Bíblia fala de Sião, está falando do povo de Deus, está falando da igreja de Cristo, está falando do mundo espiritual, está falando dos 2/3 de salvos. Diga, epa, estou dentro, estou nessa, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Você está nessa, meu irmão. Olha o versículo 6 agora, como é legal, porque aí ele dá uma reforçada, ele disse, Deus, e eu faria uma remissão aí na minha Bíblia, com Efésios, né, do capítulo 1 ao capítulo 3,
são os textos das epístolas que eu cito sempre, porque se você fundamentar neles, você vai ver que tem tudo a ver. Os capítulos 1 ao 3 de Efésios falam de todo esse processo, né, o processo do que é a graça de Deus na nossa vida. Isaías, então, falava para Sião, ele disse, haverá, ó Sião, então, igreja, e esse haverá, não é uma coisa simplesmente do futuro, esse haverá, da sua etimologia, dos originais, é um haverá de disponibilidade, significa que toda vez que a Sião, presta bem atenção nisso, hein? Toda vez que a Sião, diga, opa, eu sou Sião, viu? Sião, bota aí, Daniel Anecleto de Oliveira Sião, meu nome, pronto. Eu faço parte da Sião. Você nasceu aonde? Na carne em Durandé, e no espírito em Sião, Igreja de Cristo. E eu, quando quero água, e eu sei que eu venho aqui, a hora que eu quero tem água no copo. Alguém pensou em você desde antes da fundação do mundo? Está lá em Efésios, do capítulos, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 3. Pensou em você, teve misericórdia por causa disso, porque te amou e preparou tudo para você, e você sabe que em qualquer hora, dia, situação, tempo, haverá. Que às vezes eu olhava esse versículo e ficava pensando assim, haverá. Esse haverá é de existir, está à nossa disposição. Já estava no velho pacto. Já estava nos dias de Cristo na sua carne, que era o véu. Só não estava revelado. E agora? Agora ainda está revelado. Agora já foi revelado. E agora, olha bem, você olha esse versículo e você fala, haverá estabilidade, haverá, ó Sião. Então, para a igreja, haverá estabilidade. E aí essa palavra agora, desse entre vírgulas, quer dizer estabilidade nos teus tempos, é que reforça essa palavra tempo. O time de Deus. Então não importa em que tempo. A estabilidade existe. A estabilidade está totalmente concluída. Desde antes da fundação do mundo, materializada na cruz do Calvário, revelada pelo apóstolo Paulo, com as 14 epístolas. E o povo de Deus ainda anda desestabilizado, ainda anda em descontrole, ainda vive a ansiedade. A carne é ansiosa? É. A carne é fraca? É. A carne é trapo de imundície? É. Na carne desventurado, o homem que sou? É. Mas hoje nós não podemos dar desculpas para continuarmos caminhando nessas instabilidades e submetidos à ansiedade. Nós temos que ser pessoas controladas. Então diga, a ansiedade, sim, existe na carne, mas o Espírito controla ela. Então diga, ansiedade sob controle não gera efeito. Pronto. Chegamos ou não chegamos ao fim da ansiedade? Só que não é mágica. Tem um caminho. Primeiro, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Aí é que mora o perigo. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, bispo, isso aqui é fácil, né? Simples, não é. Exatamente por causa da palavra que amarra tudo isso, porque a pessoa pula essa primeira parte
e vem só aqui para o finalzinho dizendo, Ele tem cuidado de vós. E não. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Acreditem, nós vamos ter desse mundo sempre muitos ataques de todos os lados. E se em algum momento a gente se inflama, estou falando a gente, não estou me excluindo não. Em algum momento a gente se inflama, e imaginem, se isso já não aconteceu tantas vezes de terça para cá comigo, aconteceu sim. Agora tem uma coisa, aprendi, você está entendendo? Será que aconteceu com você e você nem percebeu? Isso é ruim, isso é péssimo. Se você olhar para mim aqui e disser, não aconteceu nada comigo, desculpe, capaz de você estar mentindo para você mesmo. Senão você vai só dizer que foi o outro. Aqui na página 16, o apóstolo fala, nós vivemos uma geração e em uma sociedade na qual há uma epidemia tomando conta dos corações e das almas. Interessante. Parece que esse livro foi escrito esse ano. Não tem uma epidemia aí? Ele aqui falava de uma outra epidemia. Ele fala da epidemia chamada ansiedade. Imagina, por causa de ansiedade, daqui a 5, 10 anos, nós vamos ver como os líderes erraram com o povo, erraram com as vacinas, erraram com máscaras, erraram com situações, com imposições. Gente foi algemada aí, só porque estava andando sem máscara na rua, coisas que eu não vou nem ficar falando muito aqui. Imagine, hoje, o que está matando mais, não é a pandemia, o que mais está matando na sociedade, em geral, é o medo e a ansiedade, que se difundem ou se convergem na depressão. Finalzinho da página 17, ele diz, é preciso que o povo de Deus tenha conhecimento dessas verdades, porque às vezes, atrás da figura de uma mulher corajosa, ou de um homem impetuoso, está uma pessoa dominada pelo medo e pela ansiedade. Às vezes o medo é um medo de falhar, é um medo de não conseguir atender às expectativas de todos à sua volta, e você se desespera. Quantas vezes você quer ser um super-homem, uma super-mulher, e você acha que é você, e você tem que entender o que Pedro falou. É hora de você se humilhar e dizer, Senhor, eu não consigo. Precisamos ser mais humildes, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, que diz que em tempo oportuno, eu disse em tempo oportuno, um tempo que não é nosso, o tempo é de Deus. Então isso vai gerando medo, ansiedade, se torna uma pessoa dominada pelo medo e pela ansiedade, tornam-se frágeis. Ele disse, eu creio que o medo e a ansiedade, estou no finalzinho da página 17, podem ser transformados em ouro. Eu acrescentaria, eu diria, em ouro, prata e pedras preciosas, que é o material da graça de Deus, que é a revelação da graça de Deus. O pó da terra é aquilo que vai estragado, é o amorfo, o desorganizado, o desorientado, que só vai servir para virar carvão ou giz prensado para ser consumido e jogado fora. Ele não é mais aquela madeira para tantos outros resultados, fazer móveis e coisas maravilhosas, ela está sem vida. O apóstolo está exatamente falando disso, ao invés dessa coisa, desculpe a palavra esdrúxula, né, podre, que acaba gerando em cada um de nós o medo e a ansiedade. A pessoa fica aos frangalhos, e a maioria vai para a depressão, e ele diz, olha, Deus pode transformar isso em ouro, ou seja, o ouro, um material forte, um material reluzente, um material que quanto mais o fogo passar em volta, o que é que vai acontecer? Mas ele vai ser depurado. É o grande alquimista cósmico, o apóstolo Miguel Ângelo diz aqui. E na página 18, ele usa Romanos 8, 28. Sabemos, que aí você passa a saber,
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ora, se eu sou uma pessoa chamada segundo o propósito de Deus, quer dizer que tudo na minha vida vai cooperar para o meu bem. É só eu entender esse propósito e me submeter a esse propósito. Como, por exemplo, o medo e a ansiedade, eles vão ser filtrados pela sabedoria, pela maturidade. E ele vai entrar sob esse controle da segurança de lançar em Jesus, esperar o tempo de Jesus. Nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, nós sabemos que nela há promessas tremendas, diz aqui no finalzinho da página 18 o apóstolo. Todas cooperam para o bem. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Maior é aquele que está em nós. Isso depende de uma postura de humildade. Você tem que reconhecer. Não é você, tudo coopera. Maior é que está em nós. Eu posso tudo. Tem o complemento. Em Cristo Jesus, lançando sobre ele, humilhando-se, reconhecendo, irmãos, que quando chega uma hora que não está no nosso alcance, não tira o pé do chão. O problema é que a gente tira o pé do chão o tempo todo, irmão. A altura do teu sucesso está na mão de Deus, e a mão de Deus está estendida para você. E não precisa você ficar na ponta do pé, vai dar tendinite, bursite e tantos ites, inflamações nas juntas, nos dedinhos. Não precisa ficar na ponta do pé, tem muito crente aí na ponta do pé. Tenta ficar na ponta do pé aí parado 1 hora, você não consegue, você tem que esperar. Graça e verdade. Aqui está o seu alcance, está na sua direção. Caminhar, graça e verdade. Graça e verdade. Agora os cristãos ficam. Tropeça aqui, cai acolá, ri de novo, levanta, começa a cantar e pensa que é oba-oba e deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a bênção de Deus, a resposta de Deus, o tempo de Deus, a estabilidade está aqui, ao alcance da tua mão. E quanto mais isso aqui, que é a boca de Deus, vir para cá, ir para cá, vai ficar mais ao alcance da sua mão. Basta você colocar a mão na cabeça, a mão no teu peito, pensar nas coisas de Deus, e você vai acessar o resultado que você espera, e que Deus espera de você, que é melhor ainda. Então, aqui nas páginas seguintes, nosso apóstolo fala sobre o medo, a ansiedade, alguns paradigmas, criados pelas tradições. Aprofunda um pouco mais, mas nós vamos avançar aqui na página 23, no meio da página ele começa a dizer: o nosso Deus é o Deus de amor, misericórdia e graça. Não é um Deus que deixa o povo de mãos amarradas e que manda o povo sacrificar para quebrar maldições. Na cruz do Calvário, Jesus derrotou o diabo, amarrou o valente, deu-nos liberdade, consumou a salvação eterna, curou as nossas feridas, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E essa frase, o efeito maior dela é na nossa vida espiritual. Se você se submete ao Espírito, o demais é acrescentado por Deus. Por isso que Jesus, no sacrifício, quando o profeta Isaías fala lá em Isaías 53, ele diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi essa reconciliação, o Espírito agora perfeito em Deus, tá bem? E aí ele usa, aqui no finalzinho, emenda com a página 24, usa Mateus 11, do 28 ao 30, ele diz:
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É o fim da ansiedade ou não é que Jesus estava prometendo aqui? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se tem coisa que não é suave nem é leve, é porque você anda jogando nas suas costas coisas que eram para estarem nas costas, com bom sentido, desculpem, de Jesus. Do plano espiritual, do tempo de Deus. Às vezes você quer pular etapas. Teve um filme até muito legal, eu gosto daquele Adam Sandler, né, amor, que fala, né? Adam Sandler, que eu vi uma vez, chama do controle remoto, não lembro como é que era, aquele... Clique. Vale a pena você assistir, tirando às vezes uma coisa ou outra, retém o que é bom, depois assista. Depois de você assistir a série da Bíblia e o Poder Emocional, se ainda der tempo, né, você assiste, não deixa para outra semana, clique. Você vai ver. Depois ele descobriu porque ele pulava etapas. Chegava aquele momento chato, ele não gostava, por exemplo, do pai falando à mesa, ele adiantava. Depois ele foi voltar no tempo, lá no finalzinho do filme, ele viu quantas coisas ele perdeu, porque ele ia ficar resfriado, ele pulava, aí ele não via os cuidados da esposa com ele, dos filhos, coisas que teriam acontecido, ele não experimentou, e aí ele viu como teria sido importante. Não pule etapas, pare, você não foi feito para ficar pulando, saltitando, não, você foi feito graça e verdade, quase quebrei o pé aqui, doutor Antônio vai ter, ele falou ontem, bispo, não fica batendo o pé, agora já foi, então, o Espírito da graça de Deus, esta é a essência do nosso Evangelho, né? O apóstolo diz aqui, é o Espírito da graça de Deus. Aqui vamos à remissão, claro, anote aí, olha meu livro aqui, todo anotadinho, tá vendo? Anote aí, 2 Timóteo, capítulo 2, Joás, versículo 8. Olha a recomendação de Paulo, lembra-te. Naqueles momentos, o que você tem que lembrar? Está difícil? Poxa vida, aquela conta, aquela situação, aquela pessoa da família enferma, aquela causa na justiça, aquele filho, aquele neto, aquela mãe, aquela sogra, né? Sempre é problema. Não, lembra-te, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Então, queridos, depois aqui o nosso apóstolo amado segue comentando a importância de recuperarmos essa imagem de Deus, né? Segundo o pacto da graça. E depois, então, aqui a gente vai para a página 27, né? Aqui na página 27, ele usa Tiago 1,17, que diz assim, toda boa dádiva, olha aí, o Cristo ressuscitado segundo o meu Evangelho, como é que funciona a visão, a mente, o córtex cerebral, a plasticidade cerebral, a psique totalmente agora embasada e submetida ao Espírito, sabe, a Jesus, lançando sobre ele o medo e a ansiedade. Olha agora que situação a gente encontra, que segurança, que respaldo, para você se embriagar cada vez mais dessa palavra, viver embriagado. Vão olhar e vão dizer, o que é isso? Você não está vendo o que está acontecendo? Não, você está vendo o que Deus já fez acontecer em Sião. Você está vendo, vivendo, esperando, crendo, avançando e perseverando na estabilidade. Apesar do medo e da ansiedade da carne. Ele diz, toda boa dádiva,
Tiago 1,17. E todo dom perfeito são lá do Planalto. Quase, né? Botar um plano ali, fica Planalto. Não, né, Mariana? São lá do Planalto. Não? Não, são do alto, lá do alto. Lá do alto que está aqui, acessível a mim, ó. No mundo espiritual, hein? Na minha mente, no meu coração. Ele diz a origem é do mundo espiritual. Esse alto aí é o mundo espiritual. Ele diz, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, instabilidade. Pode fazer a remissão com o primeiro texto que nós usamos, de Isaías, você pode anotar na sua Bíblia aí. Isaías 33, versículos 5 e 6. Está aí a garantia, está aí disponibilizado para todos nós. E aí o apóstolo depois diz assim, Deus jurou por sua fidelidade, não poderá jamais mudar o que jurou, aqui na página 27. Diz o apóstolo, eu não consigo entender, porque há homens que insistem em dizer que Deus é mutável, produzindo um espírito de terror sobre o povo de Deus. Eu não quero que ninguém, ao ouvir a pregação da graça de Deus, sinta-se aterrorizado, obrigado a ir à igreja por medo de Deus. Eu sempre digo, antigamente, antes de conhecer esse ministério, irmãos, eu vinha à igreja para ser salvo. Hoje, eu venho à igreja porque eu sou salvo. Sabe? Então, isso é uma grande verdade. E as pessoas vivem assim, vivem debaixo de máscaras, de aparências, não pode. Ali diz, tu tens que ir à igreja por amor, por reconhecimento, por gratidão, por tudo que o Senhor já tem feito por ti, não por medo. Pois o nosso Deus é o Deus de amor, fidelidade, graça, misericórdia, deves prestar culto ao Senhor. Ele diz, o pensamento grego também ajudou na formação de um Deus sádico e distante. Quando ele fala nas páginas anteriores, ele cita um pouquinho disso, e ele volta aqui a falar, né? Na Grécia, um filósofo chamado Protágoras. Todos sabemos que no judaísmo havia muito pensamento grego, e consequentemente esse pensamento penetrou também no cristianismo. Protágoras dizia, e aí ele agora traz para o eixo mais forte do problema, da raiz do problema aqui. Tá? Ele diz, Protágoras dizia que o homem era a medida de todas as coisas. Quando o seu pensamento começou a ser conhecido, foi dada ênfase ao homem, e com isso o homem passou a achar que possuía as qualidades próprias de Deus. Se nós seguirmos o pensamento de que o homem é a medida de todas as coisas, de que somos donos de nós mesmos, que somos senhores das circunstâncias, estaremos longe de Deus. Longe de Deus vem o medo, a ansiedade, o nervosismo, o imediatismo, o querer contar um tempo que não é nosso, irmãos. Em contrapartida, esse pensamento, Paulo, aí claro que tem que ser a epístola, né? As epístolas de Paulo explicam a Bíblia. 2 Coríntios 3, versículos 4 e 5 diz, é por meio de Cristo. Lembra que eu falei dos complementos? Tudo coopera, eu posso todas as coisas. Então, aqui vem. Paulo, então, trazendo para esse eixo, né? Para essa segurança. Olha, estamos chegando ao finalzinho aqui, né? 2 Coríntios 3, 4 e 5. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos. Olha, humilhai-vos, sejamos capazes de fazer alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor. Esse é o humilhai-vos. É dizer, peraí, calma, eu não tenho que decidir tudo também assim, tão rápido. Peraí, vamos pensar. Então a nossa suficiência vem do Senhor. Diga comigo, ansioso, às vezes, descontrolado, nunca. Instável, nunca. Diga, eu tenho estabilidade no Senhor. A minha suficiência vem. Diga, vem. Diga, é a estabilidade que Ele deu a Sião. Vem dEle.
Nele não há variação, não há sombra de mudanças. Agora, nosso apóstolo amado segue explanando sobre segurança, bom relacionamento com Deus. E aqui no meio da página 29, ele diz: eu não tenho medo de Deus, tenho temor reverencial. Espera, freia, menos. É que a gente sempre vai com tudo. É comigo, bate no peito. Quem fica só no nessa vai com tudo, não vai com Deus, irmãos. Eu digo para você, não vai com tudo. Vai com Deus. Vai com Deus de verdade. Vai com Deus não nessa frase de efeito que se acostumaram a usar, não. Mas eu vou ainda melhorar. É melhor a gente dizer graça e paz, pronto. E para do vai com tudo. E onde você estiver, esteja com Deus. Vai com Deus, vai com tudo, menos com Deus. Assim anda a humanidade. O medo e a ansiedade andam juntos. Medo e ansiedade andam juntos. Esse humilhai-vos, volto a dizer, é submeter a carne ao controle do Espírito. 1 Pedro 5,10 diz, ora, página 30, 1 Pedro 5,10, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Quem é chamado por Deus o é para sempre, e não há interrupção em tal chamado. A seguir, o apóstolo fala aqui do seu testemunho, inclusive, todos nós temos grandes testemunhos, nós precisamos observar esses testemunhos. Ele cita o livro dele, Miguel, onde estás, e do que você chegou aqui hoje, o que fez de você hoje estar aqui, é tudo o que aconteceu e se passou pela sua vida. Pare de reclamar do seu passado e comece a reconhecer pontos super positivos que aconteceram no seu passado, para você ser quem você é hoje. Essa é a sua história. Esse é você. Pare de dizer que talvez tivesse sido melhor. Não pode, foi assim com você. Deus te fez assim e você está aqui hoje com o passado que te desenhou até hoje. E agora? Vai ficar se lamentando? Procure pontos positivos, procure testemunhos, procure grandes sinais de Deus na sua vida. Você vai encontrar e você vai estar encorajado a viver hoje de uma maneira tão extraordinária e tão grato a Deus, até pelos momentos difíceis que você passou, que amanhã você vai ter, se Deus ainda permanecer você aqui nessa terra, motivos de sobra, para gostar mais ainda do teu passado. Então, aqui, o apóstolo vai tratando sobre essas questões. Temos aqui então um conselho final na página 33. Página 33, o salmista diz assim, Salmo 55, versículo 22, confia os teus cuidados ao Senhor. Você tem que ter cuidados, que na carne começam com medo e ansiedade. Aí você transfere para quem? Para o Senhor. E diz que Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo fique preso ao medo e à ansiedade. Está aí. Jamais permitirá que o justo seja abalado, perca as suas propriedades químicas necessárias para ele ser alguém expoente como sal e luz nesta terra. Então, fecho com a página 34, semana que vem vamos para o capítulo 2, em diante, para a conclusão do livro. Lucas 14, 11 diz, pois todo o que se exalta será humilhado, e que o se humilha será exaltado. A nossa humildade perante o Pai é reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Deus.
A Bíblia diz que no tempo oportuno Deus nos exaltará. E o tempo oportuno é hoje. O tempo oportuno é hoje. Mesmo que tenha passado horrores, o Deus que te chamou por causa da tua humildade perante Ele, te exaltará. Deus te colocou aqui hoje, na frente deste culto. Seja agora presencialmente, seja em algum momento que você acessar pelas mídias, este livro com esse conteúdo maravilhoso, Deus te colocou perante a graça de Deus. Ele te exaltará. Verás a recompensa dos justos. Lança sobre ele toda a tua ansiedade, deixa ele cuidar de ti. Ele cortou a raiz do medo da tua vida para que não tenhas mais medo de nada. Ele é o nosso Pai. Assim diz o Espírito da graça. Amém? Amém. Graças a Deus. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anecleto, com a minha linda e querida esposa, Bispa Lídia, todo o nosso corpo ministerial, com você, presencialmente, pela internet. Chegamos ao final de mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado, Jesus. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Pai, se manifestem não só hoje, mas para sempre, na vida daqueles que têm a ansiedade sob controle do Espírito Santo, do Espírito que habita em nós, e o povo que encontra a estabilidade. Diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos louvar? Não pare, não pare, não pare. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, caminhe. Se não puder caminhar, rasteje. Mas há estabilidade, porque haverá do início ao fim. Não pare. Mesmo que as muralhas tentem te deter, mesmo que os ventos tentem te derrubar, não pare de louvar a Deus. Mesmo se alguém contra ti se levantar, não temas que maior é o que contigo está. Ainda que as circunstâncias te façam temer, não pare de louvar a Deus. Louve que as cadeias De terra cairão, de alto a baixo, as grandes muralhas ruirão. louve que os ventos Se acalmarão, e por 7 caminhos os inimigos fugirão. Louve que as cadeias por terra cairão, de alto a baixo as grandes muralhas ruirão. louve que os ventos se acalmarão. E por 7 caminhos os inimigos fugirão. Não pare De louvar a Deus, não pare, de louvar a Deus, não pare, de louvar a Deus, não pare de louvar a Deus. Não pare, de louvar a Deus, não pare, de louvar a Deus, não pare, de louvar a Deus, não pare de louvar a Deus. Não pare. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar
o nosso espaço no YouTube. E para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive. Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.